do segundo ano. Tudo bom com vocês, gente? Pessoal, a gente vai fazer uma revisão sobre o romantismo no Brasil. A gente já viu o romantismo em Portugal, viu alguns autores, viu as características e agora a gente vai se fixar no romantismo no Brasil. A gente já começou ele nas nossas últimas aulas, a gente já tinha proposto, vocês lembram? Da primeira geração, segunda geração e terceira geração, a turma tinha sido dividida em três, cada um tinha ficado com uma geração e aí a gente vai fazer um trabalho com slide, com mural, uma coisa bem legal. O trabalho está de pé. Quando voltarmos para nossas atividades normais, as nossas aulas presenciais, vamos retomar esse trabalho. Ele vai um pouquinho de stand-by e aí a gente já agrega ele ao realismo, já faz uma coisa maior. Por enquanto, nós vamos relembrar e esclarecer pontos do romantismo. Um foco hoje vai ser a primeira fase do romantismo, porque eu coloquei um anexo do livro Iracema de José de Alencar, proposto aqui para vocês em PDF, para quem não tem o livrinho, esse livro. Ele é até fininho, tá, gente? Ele é um livro fininho, dá para vocês lerem. É uma leitura deliciosa de José de Alencar, Zezinho de Alencar. Vocês vão gostar. É um livro bastante interessante essa obra de José de Alencar. Se vocês tiverem a oportunidade depois de lerem outros livros de José de Alencar, quando a gente estiver nas aulas presenciais, eu posso até emprestar a vocês Senhora, A Viuvinha e o Guarani. São obras legais, se vocês quiserem emprestado quando a gente voltar, só é me pedir, tá? É importante a gente ter esse conhecimento do livro, da obra literária, porque a gente se acostuma com a linguagem e a gente liga as características que a gente já sabe do romantismo, porque vocês já sabem o contexto de produção e vocês já sabem a característica. Quando estamos em posse desse conhecimento, quando vamos para a obra e sabemos onde ela está inserida, isso agrega muito mais conhecimento. A leitura fica muito mais deliciosa, muito mais prazerosa. Vocês vão gostar desse livro. É uma história, é um livro dinâmico e cheio de acontecimentos bem legais que não vão deixar vocês com aquela leitura chata e monótona. Vale a pena ler José de Alencar, tá certo? Antes disso, eu quero relembrar alguns pontos com vocês sobre essa primeira fase do romantismo e dizer que vocês se saíram bem no teste, tá? O testezinho que a gente fez na última aula da gente, antes desse período da quarentena. A gente abordou a primeira fase também do romantismo, tinha lá no teste, a gente viu Gonçalves de Magalhães, a gente viu Gonçalves Dias, tinha lá Nossa Terra Tem Palmeiras, onde canta Sabiá, tinha esse trechinho, vocês fizeram colocações bem pertinentes em relação ao exílio, que tinha lá, ficou bem legal. Então vocês estão por dentro dessa primeira fase, mas a gente vai relembrar alguns pontos. O livro de vocês, a gente vai utilizar, vai manusear sim o livro, então é importante que vocês estejam em posse do livro. Isso aqui vocês já sabem. Vejam só, o livro de vocês está bastante completo, tem algumas atividades complementares e alguns textos bem legais. Agora, ele não trouxe José de Alencar, por isso que a gente vai trabalhar com José de Alencar, porque ele é um autor que não pode faltar na primeira geração do romantismo, e aí a gente não pode se negar a esse conhecimento, jamais. Então, vamos relembrar um pouquinho essa primeira fase na página 29 do livro de vocês. Vocês podem abrir o livro, dê uma pausinha, pegue o livro e acompanhe a leitura. Diz assim, lá no finalzinho, a primeira geração romântica, tá? Diz assim, os poetas da primeira geração do romantismo no Brasil, conhecida como indianista, naturista, empenham-se na construção da identidade nacional. A gente viu isso aí. E buscando explorar em especial a saudade da pátria, a gente viu nos textos de Gonçalves Dias, a natureza intocada, de beleza muito superior às demais do mundo, e o heróico indígena, tomado como a figura do homem nativo. Em relação a essa natureza intocada, a gente viu nessa canção do exílio, que é um texto básico e extremamente conhecido, que é Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá, as aves que gorjeiam por aqui não gorjeiam como lá. Então, tudo que tem aqui no Brasil é muito mais importante, é muito mais superior para
o romântico do que em outro e qualquer lugar do mundo. José de Alencar é um autor que vai trazer essa identidade nacional, vai trazer esse heróico indígena, e por isso eu quero que vocês façam o seguinte. Vocês vão ler o livro, esse livrinho que a gente viu aqui, que está em PDF aqui embaixo. Vocês vão ler o livro e o que vocês vão fazer? Vocês vão anexar um texto dissertativo aqui mesmo, falando sobre o livro. Gente, eu não quero saber a história do livro, porque a história eu já sei, vocês também já sabem por alto, porque esse livro é um livro bastante trabalhado. Mas é importante que você não leia síntese, que você leia o livro, porque aqui vai ter conhecimento que a síntese não vai ter. E eu quero que você leia e você faça a sua síntese. Eu quero ver o seu olhar do livro. E o que eu quero saber? Eu não quero saber só a história. A história não é o principal. Eu quero saber a sua visão sobre a história. Por que você acha que essa obra foi, apesar do nome Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel? Olha que coisa bonita. Mas eu quero que vocês falem como foi essa obra indianista, como foi que José de Alencar escreveu essa obra, quais foram as características que ele colocou aqui. Então é importante que vocês norteiem as características do romantismo da primeira fase aqui no livro Iracema. Então, vocês fazem uma síntese, anexam aqui, eu vou olhar e a gente vai discutir no nosso próximo encontro, que vai ser a live. Nessa live a gente vai abordar esse livrinho aqui, Iracema, vamos discutir. Deixem aqui embaixo o comentário de vocês, as dúvidas, as sugestões, as críticas. Eu quero ouvir vocês. Vocês são uma turma participativa, então continuem participando. Focando aqui nesse trabalho, vocês vão perceber também que eu deixei um videozinho bem lúdico e ilustrativo do que é o livro. Claro, que de uma forma lúdica, de uma forma mais bem-humorada, mas eu quero que vocês façam um contraponto. Assistam o videozinho que está anexado, vejam o livro, leiam o livro. Se vocês não têm o livro, tem aqui em PDF já prontinho. Eu vou deixar algumas características do romantismo, porque para vocês se basearem, mas vocês já têm no caderno, então não precisa eu estar falando e você estar anotando, tá certo? Eu vou deixar tudo anotado aqui, escritozinho, para depois você ter acesso, ou se você quiser preferir copiar para o seu caderno. E na nossa próxima live a gente vai discutir esse livro Iracema e a gente vai entrar na segunda fase do romantismo, e aí a gente vai abordar outro autor. Eu quero que vocês passem a ler mais esse livro, porque o livro está bastante completo, tá, gente? Então, se vocês podem começar da página 28, a gente viu algumas coisas em sala, vocês lembram, né? E aí, vocês lembram da página 28 ao número 33, que vai falar da poesia indianista, vai falar dessa poesia nacionalista e saudosista, essa saudade que ele tem da terra, esse amor, esse nacionalismo que ele tem presente no seu texto. Vai falar sobre a figura da poesia indianista no livro. Na página 32 ele vai falar de Juca Pirama. É interessante vocês lerem, vocês vão gostar sobre essa parte. Então, porque depois a gente vai propor um exercício da atividade da página 34. Eu vou deixar aqui lançado para vocês dessa página 34 a página 36, mas não é para essa semana da live, não. Eu vou postar qual vai ser a data desse exercício. Para quem não tem o livro, eu vou baixar um aplicativo, fazer em PDF e mandar para quem ainda não tem acesso ao livro. Essa atividade, da página 34 a 38, das atividades do livro, não é para essa semana agora. É daqui a 15 dias. Eu vou postar a data tudo certinho para vocês. O exercício, a atividade para a semana que vem será o livro Iracema. Vocês vão ver as características do romantismo que vocês já têm no caderno. Dá uma lidinha no livro, mas a gente já viu o que é esse nacionalismo, já viu o que é esse indianismo, como esse indianismo se apresenta. Se vocês quiserem citar partes do livro que tragam isso, como é que José de Alencar traz esse índio? Né? Por que Iracema é a Virgem dos Lábios de Mel? Se ouve muito, mas você sabe por quê?
Então vamos discutir, vai ser uma discussão bem prazerosa, à luz de José de Alencar de Iracema, e aí a gente vai ficar trabalhando cada semana ou a cada 15 dias, dependendo do livro, um autor diferente do romantismo. Eu espero que vocês estejam bem, se cuidem, estudem, precisando de mim, deixem comentários, deixem dúvidas. Eu estou com saudade de vocês e não espero estou ansiosamente esperando encontrar vocês pessoalmente para discutirmos e darmos andamentos às nossas atividades normais, tá, gente? Beijo segundo ano, tchau!